Pessoal, continuando então a falarmos sobre a fisiologia do sistema muscular, hoje, nesse vídeo, a gente vai tratar sobre o músculo cardíaco, sobre o miocárdio, certo? Evidentemente que mais adiante nós também falaremos sobre o sistema cardiovascular, no qual o músculo cardíaco está inserido, né? Então, o músculo cardíaco ele é tratado como um músculo na fisiologia, mas ele não pode ser dissociado da circulação sanguínea, porque afinal de contas, né, o coração, miocárdio, músculo cardíaco tem como função primordial bombear o sangue, né? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, tá? A gente primeiro trata do miocárdio como um músculo, tá? E depois a gente associa o miocárdio ao sistema cardiovascular, tá bem? Bom, do ponto de vista histológico, como eu já falei para vocês há uns 2 ou 3 vídeos atrás, eu comentei, né? Quando nós começamos a falar sobre a fisiologia do sistema muscular, o miocárdio, ele é um músculo que associa algumas características semelhantes ao músculo estriado esquelético e outras características semelhantes à musculatura lisa. O processo de contração em si, ele é muito semelhante ao músculo estriado esquelético. Então, todo aquele mecanismo, né, de que o cálcio se liga na troponina, desloca a tropomiosina para que as pontes cruzadas fiquem fortes, e aí a hidrólise do ATP e o uso dessa energia para a movimentação das regiões de dobra das miosinas é algo muito semelhante que acontece aqui também, certo? Bom, relacionando o miocárdio com o sistema nervoso, porque a gente não pode também dissociar o miocárdio dessa influência nervosa, vocês estão vendo aqui, né, a inervação do sistema nervoso autônomo. Ela está um pouco, parece que fora de foco, né, mas dá para ler, porque é uma figura muito simples, né? O objetivo dela é simplesmente lembrá-los de que o miocárdio tem inervação do sistema nervoso autônomo, porque, afinal de contas, é uma musculatura de controle involuntário, tá? Tanto da via parasimpática, e estes neurônios parasimpáticos estão formando o nervo vago, o 10º par craniano, se vocês lembrarem, né? Quanto inervação simpática, tá? Certo? Então, quando a gente pensa em músculo cardíaco, o sistema simpático, a via simpática, os neurônios simpáticos, né, ao estimularem o miocárdio, eles levam a um aumento na frequência cardíaca e na força de contração do coração, aumentando o débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o coração bombeia por unidade de tempo. Normalmente, o débito cardíaco é representado em litros por minuto, tá? Por outro lado, os estímulos parasimpáticos tendem a levar o miocárdio a uma diminuição da frequência cardíaca, né? Por exemplo, em situações em que nós estamos em repouso, né? Seja durante o sono, seja logo após as refeições, né? E, tecnicamente, a gente conhece esse aumento na frequência cardíaca como taquicardia, né? E a diminuição na frequência cardíaca como bradicardia, tá? Muito bem. Isso não é novidade, nós já falamos sobre essa
inervação do sistema, esse controle, né, do sistema nervoso autônomo sobre o miocárdio. Apenas contextualizando para iniciar o nosso raciocínio, tá? Bom, a gente vai agora falar um pouco sobre o músculo cardíaco, tá? Nessa figura, vocês estão vendo o miocárdio representado à esquerda e à direita um desenho representando um dos tipos de células que constituem o miocárdio, tá? E, basicamente, quando a gente olha o músculo cardíaco, a gente vai, quando a gente vai estudar o músculo cardíaco, a gente vai se deparar com dois grupos de células, basicamente, tá? Um grupo de células são as células contráteis do miocárdio, tá? Que ele chamou ali de célula do músculo do miocárdio. Ficou até estranho, né? Porque miocárdio já é músculo, né? Que é o músculo cardíaco. Bom, mas enfim, é uma questão de tradução na legenda, né? Então, o miocárdio, ele é basicamente formado por dois tipos de células. As células contráteis, que representam grande parte das células do miocárdio. A literatura cita aí 99% das células do miocárdio são células contráteis, cuja função, o nome já diz, né? Contrair e relaxar, contrair e relaxar, certo? Quando há contração, né, destas células, há o bombeamento do sangue de alguns compartimentos do miocárdio para outros ou de alguns compartimentos para vasos sanguíneos. A gente vai ver isso daqui a pouco. E o segundo tipo de células do miocárdio, que representam uma minoria, de acordo com a literatura, seria em torno de 1% das células do miocárdio, são células autorrítmicas, também conhecidas como células de marca-passo, tá? Existe aquele dispositivo, né, que em determinadas situações é necessário que seja conectado ao miocárdio para auxiliar em determinados momentos, né, o funcionamento do miocárdio, recebe o nome de marca-passo, porque este dispositivo, busca mimetizar, né, imitar, digamos assim, o papel dessas células autorrítmicas, ou células de marca-passo. Por isso o nome, né, semelhante, células autorrítmicas ou de marca-passo, termo este, marca-passo, utilizado para denominar aquele dispositivo que em algumas situações é conectado. Bom, a função dessas células autorrítmicas é gerar estímulos, ou seja, gerar potenciais de ação, tá? Gerar estímulos e enviar esses estímulos para as células contráteis, para que as células contráteis, então, contraiam e relaxam. Contraiam e relaxem, certo? A gente vai falar um pouco mais sobre essas células autorrítmicas, né? Ou um pouco mais adiante, tá bem? Bom, lembrando para vocês que, para fins didáticos, né, a nossa circulação sanguínea é dividida em duas, né? Circulação sistêmica, ou grande circulação, circulação pulmonar, ou pequena circulação. Isso é importante que vocês saibam, nunca esqueçam disso, né? Informação que a gente tem desde o colégio. Muito bem. Aqui, vocês estão vendo representados os 4 compartimentos que a gente encontra no coração, certo? Átrio direito, ventrículo direito, aqui o átrio esquerdo, onde está, não sei se o átrio esquerdo não está apontado aqui, mas a gente bota aqui o átrio esquerdo, né? Átrio esquerdo, né? O átrio esquerdo aqui e o ventrículo esquerdo abaixo. Bom,
Existem também, vocês já estudaram na anatomia, aquelas válvulas, né? A tricúspide, que separa o átrio direito do ventrículo direito, e a bicúspide, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo, certo? Muito bem. Então, pessoal, para que o sangue ele precisa ser bombeado pelo miocárdio, e para isso ele passa pelo miocárdio, certo? E para que esse bombeamento do sangue obedeça ao seu fluxo fisiológico, né, porque o sangue não pode parar, né, ele está sempre circulando, num circuito fechado, né, que são os nossos vasos sanguíneos, então o sangue ele está sempre fazendo o mesmo percurso, repetidas vezes, certo? É um circuito fechado. O miocárdio ele precisa contrair e relaxar de tal forma que ele possibilite esse fluxo contínuo, tá? E se nós formos analisar o processo de contração do miocárdio, nós veremos que os átrios contraem 1 milésimo de segundo antes que os ventrículos, certo? E se nós compararmos os dois átrios, o tempo de contração dos dois átrios, a gente ainda vai ver que o átrio direito contrai um pouquinho antes do átrio esquerdo, tá? Para que o sangue mantenha o seu fluxo contínuo. Essa diferença de contração é tão rápida entre átrios e ventrículos que a olho nu a gente não percebe, né? A gente vê, às vezes, uma cirurgia ou até mesmo em vídeos, né? A gente vê o coração batendo e a gente não percebe essa diferença, né? A gente enxerga o coração contraindo como um todo, né? O miocárdio, né? Contraindo como um todo, mas existe essa diferença que é de milésimo de segundo. Então, se nós imaginarmos esse fluxo, essa diferença no tempo de contração, o que a gente vai verificar é o seguinte, ó, imaginem o átrio direito repleto de sangue, sangue este que está chegando pela veia cava, né, ao átrio direito. O átrio direito, então, ao se contrair, bombeia o sangue para o ventrículo direito. Evidentemente que no momento em que o átrio direito se contrai, a pressão dentro dele aumenta, a válvula tricúspide se abre e o sangue, então, é bombeado para o ventrículo direito. Tá? Ao mesmo tempo, deixa eu apagar aqui para não ficar... Deixa eu pegar uma... Então, o átrio direito bombeia o sangue para o ventrículo direito. O átrio direito se contrai, a musculatura, né, a parede do átrio direito se contrai, bombeando o sangue para o ventrículo direito. Ao mesmo tempo, ou praticamente um pouquinho depois, né, o ventrículo esquerdo se contrai, um pouquinho depois do átrio direito, o ventrículo esquerdo, a parede, né, do ventrículo, do átrio esquerdo se contrai, a válvula bicúspide se abre e o sangue é bombeado para o ventrículo esquerdo. Vejam a lógica, né, pessoal? Os átrios estão numa porção superior aos ventrículos. Então, eles, ao se contraírem, pela força de contração dos átrios e também pela força da gravidade, o sangue chega ao ventrículo direito e ao ventrículo esquerdo. Muito bem. Agora, este sangue precisa ser bombeado dos ventrículos para os vasos sanguíneos que se seguem a eles. No caso do ventrículo direito, vocês estão vendo a flecha branca aqui, né? A parede do ventrículo, a musculatura do ventrículo direito, ao se contrair, deve bombear o sangue para a artéria pulmonar, certo? A artéria pulmonar é esta, que é depois direita e esquerda, mas enfim, para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar está
posicionada acima do ventrículo direito. Em outras palavras, o ventrículo direito, ele deve bombear o sangue para cima, certo? Assim como o ventrículo esquerdo, a parede, a musculatura do ventrículo esquerdo deve se contrair de tal forma que este sangue que está no ventrículo esquerdo, que há pouco foi bombeado do átrio esquerdo para o ventrículo direito, seja bombeado para a artéria aorta. A artéria aorta que está posicionada também dorsalmente acima do ventrículo esquerdo, certo? Então vejam que os ventrículos eles devem bombear o sangue para cima. Para que eles possam bombear o sangue para vasos sanguíneos que estão posicionados acima deles, os ventrículos devem contrair entre aspas, né, de baixo para cima, da sua porção mais ventral para a sua porção mais dorsal. Entendem? Enxergam isso? Porque se os ventrículos contraíssem da sua porção mais dorsal para a porção mais ventral, o que aconteceria é que o sangue seria empurrado para baixo dos ventrículos. Criaria um turbilhão lá na parte mais inferior dos ventrículos aqui, né? Porque este sangue estaria sendo primeiro empurrado para a porção mais ventral. Criaria um turbilhão aqui, um redemoinho, e só depois esse sangue ia ter que sair para algum lugar. Provavelmente ele iria lá para a aorta, né, do ventrículo esquerdo, e para a artéria pulmonar no ventrículo direito, mas isso criaria um problema, né? Isso prejudicaria este fluxo contínuo que o sangue deve ter ao passar pelo miocárdio, certo? Então, é fundamental que vocês entendam que os ventrículos, entre aspas, de novo, contraem de baixo para cima, ou seja, do ápice em direção à base do miocárdio, para que o sangue, então, possa ser bombeado para cima. Do ventrículo direito, repito, para a artéria pulmonar, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Certo? Muito bem. E o que faz com que o miocárdio tenha essa sequência de contração, ou seja, primeiro os átrios, depois os ventrículos, e os ventrículos da base, do ápice em direção à base, é a distribuição das células autorrítmicas no miocárdio. E essa distribuição das células autorrítmicas em determinados pontos da musculatura cardíaca é que faz com que o miocárdio contraia, obedecendo sempre essa característica. Primeiro os átrios, depois os ventrículos, e os ventrículos de baixo para cima. É a distribuição das células autorrítmicas e a sequência em que as células autorrítmicas vão gerando os estímulos. E a gente vai ver isso mais adiante. Certo? Muito bem. Bom, era isso que eu queria lembrar para vocês, né? Essa sequência de contração destes compartimentos para que possibilite, então, a passagem do sangue pelo miocárdio. Esta figura mostra para vocês, eu quero explorar agora a figura da direita aqui, tá? Que está representando as células contráteis. Vejam, pessoal, eu vou tentar destacar aqui uma, é difícil, uma única célula contrátil aqui, ó. Não é fácil da gente destacar justamente porque estas células contráteis, elas estão conectadas entre si. Tá? Então, aqui, ó, vocês estão vendo que esta célula que eu destaquei aqui, vocês vejam que
ela está conectada com outras células, por essas estruturas aqui que agora eu estou passando vermelho em cima. Tá? Essas estruturas em zigue-zague aqui, ó, formam os discos intercalares. Estes discos intercalares, pessoal, são formados por proteínas, certo? E se vocês olharem um disco intercalar, assim, ó, aqui eu estou representando um disco intercalar, tá? São proteínas que formam esses discos intercalares, tá? Estou dando um zoom ali. Então, aqui teria uma fibra muscular e aqui outra fibra muscular e o disco intercalar em vermelho separando estas duas fibras, tá? Certo? Vejam que os discos intercalares, estas proteínas que formam os discos intercalares, têm pequenos espaços entre elas que possibilitam a passagem de substâncias, a troca de substâncias ou a passagem de substâncias de uma célula muscular para outra. Tá? Essas células, elas não são isoladas. Isto aqui, na verdade, são gap junctions, são ligações, né? Certo? São pontes proteicas, são gap junctions, que possibilitam a troca de substâncias entre estas células. Isto aqui é praticamente uma sinapse elétrica, tá? E qual é a substância que a gente vai ver que é muito importante que passe entre essas células contráteis? Esta substância aqui, ó. O íon cálcio. Em determinados momentos, estas células contráteis sofrerão uma invasão de íon cálcio, certo? Primeiro de íon sódio e também de íon cálcio, principalmente de íon cálcio. Por que íon cálcio, professor? Porque vocês já sabem que o íon cálcio precisa estar presente nestas células contráteis para que ele possa se ligar na troponina, deslocar a tropomiosina, né? Blá, 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 blá e blá, 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 ou seja, todo aquele processo de contração da musculatura, certo? Então, é importante vocês já formando esse raciocínio, que em determinados momentos essas células contráteis serão invadidas por íon cálcio e que esse cálcio vai participar do processo de contração das fibras contráteis do miocárdio. E da onde vem esse cálcio, professor? Basicamente, esse cálcio invade as células autorrítmicas e se espalha pelas células contráteis, porque as células autorrítmicas também são separadas das células contráteis por estruturas que permitem a passagem dessa substância, do íon cálcio, ou seja, por discos intercalares. Então, se vocês imaginarem, ó, que aqui seria uma célula autorrítmica, esse cálcio invade a célula autorrítmica e, graças a esses discos intercalares, num segundo momento, vai invadir também as células contráteis, participando do processo de contração dessas células contráteis. A gente vai detalhar um pouco melhor esse processo, mas já aproveito a figura para dar essa adiantada, tá? Para vocês, certo? Muito bem, vamos adiante. Então, a gente já começa a fazer a conexão entre esses dois tipos de células, tá? Deixa eu ver qual é a figura que vem. Bom, já que apareceu aqui, eu achei que fosse uma outra figura, mas apareceu essa, vamos, então, explorar essa figura fazendo a conexão entre as células autorrítmicas e as células contráteis do miocárdio, tá? Aquilo que eu tentei desenhar é o que vocês estão vendo aqui desenhado, tá? Deixa eu pegar o preto aqui. Aqui, ó, vocês estão vendo representada as células autorrítmicas
presentes no nó, o que constituem nó sinoatrial. Esse SA, vou falar disso mais adiante, é o nó sinoatrial, tá? E o nó sinoatrial, ele é constituído por células autorrítmicas, tá? E aqui, então, está o nó sinoatrial, aí em roxo, né? Roxo, que eu estou destacando aqui em zigue-zague, né? É o nó sinoatrial, como vocês estão vendo na legenda. Este é o nó sinoatrial, que é constituído por células autorrítmicas. Estas células autorrítmicas, elas, como eu disse para vocês, estão ligadas, né? Estão ligadas às células contráteis que estão demonstradas aí, ó, várias células contráteis. E as células contráteis também estão interligadas entre si por esses discos intercalares, né? Por estas junções comunicantes, por essas gap junctions, tá? E estas flechas, pessoal, está mostrando para vocês o caminho, basicamente o caminho do íon cálcio, tá? Então, o que essas flechas pretas aqui estão representando para vocês é que o íon cálcio que invade as células autorrítmicas, neste exemplo aqui, as células autorrítmicas do nó sinoatrial, esse íon cálcio, ele vai se distribuindo, se espalhando pelas células contráteis e fazendo com que as células contráteis se contraiam, certo? Então, é fácil da gente imaginar, por exemplo, ó, vamos tentar colocar em número aqui. O cálcio primeiro invade as células autorrítmicas do nó sinoatrial. Depois, este cálcio vai chegar naquelas células que estão próximas ao nó sinoatrial, certo? Que são estas células contráteis representadas aqui, que eu estou tentando colocar um número 2 aqui, ó. Depois, seriam estas células aqui, né, que eu estou chamando de número 3, estas células contráteis, que estão, né, um pouquinho mais afastadas, ó, mas que estão conectadas às células que eu numerei com o 3 ali. Estão me entendendo? Essas células que eu estou colocando o número 3 são as células que vão contrair logo em seguida, depois das células que contraíram, que eu coloquei o número 2. Aí depois, esse cálcio vai chegar às células que eu estou colocando o número 4. Ou seja, esse cálcio ele vai se propagando. Esta contração do miocárdio, ela vai se propagando, ela vai acontecer primeiro naquelas células contráteis que estão próximas às células autorrítmicas e depois ela vai se distanciando, né? É como se fosse uma onda de contração. Essa onda de contração vai se espalhando e o miocárdio vai, então, contraindo, né, por regiões. Primeiro os átrios, depois os ventrículos, certo? Esse é o raciocínio que vocês têm que ir criando. Primeiro se contraem aquelas células contráteis que estão próximas às células autorrítmicas. Por quê? Porque o cálcio que invadiu as células autorrítmicas vai chegar primeiro nas células contráteis que estão na vizinhança. E depois isso vai se espalhando. Essa é a linha de raciocínio, tá? Que a gente vai tentar seguir, para que a gente entenda o miocárdio contraindo primeiro os átrios, depois os ventrículos, e os ventrículos sempre do ápice em direção à base. Certo? Deixa eu ver. O que temos aqui? Ó, esta figura aqui está justamente dando essa ideia para vocês. Deixa eu pegar uma cor semelhante aqui. Então, o que está pintado de roxo, esse aqui seria o momento 1. Tá?
esse aqui o momento 2, esse aqui o momento 3, este o momento 4 do processo de contração do miocárdio, né? De uma contração do miocárdio. Aí lá do 4 a gente vem aqui para cima, o momento 5, 6, 7 e o momento 8 já é o momento 1, porque isso aqui acontece em ciclos, né? Contínuos, certo? Então, o que ele pintou de roxo aqui, ó, são as despolarizações, ou seja, os estímulos já estão, que surgiram ali nas células autorrítmicas do nó sinoatrial, o nó sinoatrial está aqui, se encheram de cálcio, esse cálcio já chegou nas células contráteis desta porção aqui que ele pintou de roxo no primeiro momento. Ou seja, esta parte aqui já está contraindo agora, esta parte que está em roxo. Logo em seguida, ele já pulou, né? Poderia ter feito uma figura intermediária entre a 1 e a 2 aqui, mas ele já mostra para vocês os átrios contraindo, ó. Ou seja, a parede do átrio direito, né? A musculatura do átrio direito e do átrio esquerdo já contraiu aqui nesse momento 2. E o que aconteceu? O átrio direito já bombeou o sangue para o ventrículo direito e o átrio esquerdo já bombeou o sangue para o ventrículo esquerdo. E já começou a haver despolarização dessas células autorrítmicas que estão num outro lugar aqui, que é o nó atrioventricular. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Só para a gente fechar o raciocínio no processo de contração. Certo? Aqui na figura 4, ó, a parede ventricular direita já começa a contrair, assim como a parede do ventrículo esquerdo já começa a contrair. E vejam que está contraindo de baixo para cima, ou seja, do ápice em direção à base. Na figura número 5, ó, metade da parede do átrio direito já contraiu e do átrio esquerdo também já contraiu. Aqui na figura número 6, a contração dos ventrículos já está quase completando aqui, né? Está completando, ou seja, nesse momento, o ventrículo direito já bombeou o sangue lá para a artéria pulmonar e o ventrículo esquerdo já bombeou o sangue lá para a artéria aorta. Certo? Muito bem. Na figura 7, já começa a haver uma repolarização ventricular. A repolarização atrial já aconteceu aqui na figura 4, né? Certo? Mas na figura 5 está mostrando para vocês, a 7 já está mostrando para vocês a repolarização, ou seja, o retorno à condição inicial, já está relaxando, em outras palavras, as paredes ventriculares. Porque daqui a pouco, na figura 8, já mostra, ó, começou a despolarizar, gerar estímulo aqui, ó, nas células autorrítmicas do nó sinoatrial. Daqui a pouquinho, já vai começar a contrair parede dos átrios, primeiro direito e logo em seguida esquerdo. Por isso que o ventrículo já tem que estar relaxado, porque o sangue possa fluir para os ventrículos, certo? Então, isso é um ciclo, claro que a gente, se o autor quisesse detalhar um pouquinho mais, ele poderia colocar uma figura ali entre a 1 e a 2, ele poderia colocar uma figura entre a 4 e a 5, entre a 5 e a 6, entre a 7 e a 8, mas ele, né, fez um resumo. Certo? Aqui na figura 8, então, já está começando a acontecer a mesma coisa que a figura 1 está mostrando. E uma curiosidade, pessoal. Vejam, talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar disso. Vejam aqui, deixa eu trocar de cor, que à direita aqui, ó, de cada uma dessas 8 figuras, está mostrando uma onda P. O que é essa onda P? Aqui já está se formando uma onda P aqui, ó. Vejam bem. Basicamente, os íons que se movimentam aqui é o sódio, mas especialmente o cálcio. Bom, eu estou falando em íon, eu estou falando em cargas elétricas. Se eu estou falando em íon
sódio e principalmente em íon cálcio, estou falando em cargas elétricas positivas, né? Certo? E potássio também, que não, né? Sempre que entra sódio numa célula, sai potássio, certo? E depois, quando há essa reorganização do sódio que entrou, o potássio que saiu, né? O sódio que entrou vai ter que sair da célula, o potássio que saiu da célula vai ter que retornar, o cálcio que entrou na célula vai ter que sair, aí também retorna potássio, enfim, essa movimentação de cargas elétricas, elas podem ser captadas por dispositivos se colocados em volta do coração e nas nossas extremidades, né? Nos pulsos e nos tornozelos. Então, se a gente colocar dispositivos, a gente capta essa irradiação, digamos assim, essa movimentação, né? A força que essa movimentação de carga para dentro e para fora da célula gera, a gente pode captar por eletrodos, né? E esses eletrodos vão enviar essas informações para um aparelho. O aparelho codifica essas informações e vai colocando isso no papel. E a partir do momento que isso foi descoberto, que haveria essa possibilidade e foi construído um aparelho, surgiu o exame que vocês conhecem como eletrocardiograma. Eu não falei, mas assim como existe o eletroencefalograma, que capta toda aquela movimentação de cargas elétricas entrando e saindo dos neurônios que nós já conhecemos lá no sistema nervoso, né? Então, esse é o eletroencefalograma, que quando cessa essa movimentação de cargas, de movimentação de cargas elétricas no nosso encéfalo, né? É aquela linha reta do eletroencefalograma, ou seja, não tem mais movimentação de cargas elétricas. A linha reta no eletroencefalograma, considerada a morte cerebral. Mas aqui vocês estão vendo as curvas do eletrocardiograma se formando. Essa onda P aqui, por exemplo, né? Todos nós já fizemos eletrocardiograma, né? Então, a gente vê aquela fita de papel que nos dá uma repetição de curvas, né? Aquilo é um ciclo, porque aquelas curvas são formadas por movimentações de cargas elétricas, né? Em torno de 1 segundo ali se completa um ciclo. É mais ou menos o que a gente está vendo aqui. Aqui, ó, vocês têm, na figura 8, mostrada um ciclo completo. Uma onda P, uma onda Q, uma onda R, uma onda S e uma onda T. E aqui, ó, já vai começar uma outra onda P, e assim uma onda Q, uma onda R, uma onda S. Meu Deus, que bagunça eu fiz aqui. Uma onda T, e assim por diante, né? Reticências, ou seja, aqui vocês estão vendo representadas as ondas de um eletrocardiograma se formando, tá? E aí é claro que, de acordo com o padrão de ondas, se repete ou não repete, né? Uma onda que está menor do que deveria ou está invertida, aí vai ser diagnosticado alguma alteração na contração atrial, alguma alteração na contração ventricular. Claro que as ondas formadas pelas contrações e ventriculares, né? Pelas despolarizações ventriculares e pelas repolarizações ventriculares, elas são maiores que as atriais, porque a quantidade de músculo nos átrios é maior que nos ventrículos, e a quantidade de músculo, a espessura do músculo do ventrículo esquerdo é maior do que a espessura de músculo no ventrículo direito, porque o ventrículo esquerdo ele tem que fazer mais força, ele vai bombear sangue para a artéria aorta, que vai levar sangue para a circulação sistêmica, né? Então, é fisiológico a parede do ventrículo esquerdo ser mais espessa um pouco do que a parede do ventrículo direito. Eu sei que vocês têm uma disciplina que é cardio, né? E que vai tratar com mais propriedade e detalhes isso. Mas eu aproveito a oportunidade para dar uma apresentada rápida assim, do eletrocardiograma para vocês,
para que vocês comecem a pensar, então é daí que surge aquele monte de risco ali, né? Exatamente. Bom, nós já passamos um pouco do nosso tempo, no próximo vídeo a gente vai continuar falando de miocárdio, tá? Hoje, nesse vídeo ficamos por aqui. Um abraço.